fez realmente um enfrentamento das Farc, que no Brasil tinham até porta-voz protegidos pelo governo petista, que atuava em solo brasileiro, porta-voz de grupo ligado ao narcotráfico, ligado ao terrorismo, num país irmão que é a Colômbia, atuava protegido pelo governo ideologicamente de esquerda, e aí os vínculos pesados com o Foro de São Paulo, mas o porta-voz das Farc tinha livre atuação em território brasileiro. Então, início ao painel Segurança, nós convidamos como mediador Fernando Destito Francischini, delegado da Polícia Federal e deputado estadual pelo PSL Paraná. Vamos aplaudi-lo. Nós convidamos também Leonardo Guardim de Souza, promotor de Justiça do Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul, coautor do livro Bandido, Latria e Democídio, ensaio sobre garantismos penal e a criminalidade no Brasil. Vamos aplaudi-lo. Nós convidamos Fidel Zavala, senador paraguaio, foi sequestrado em 2009 por um grupo de guerrilheiros de esquerda do Exército do Povo Paraguaio. Vamos aplaudi-lo. Convidamos o Major-General Jorge Jerez Cuellar, comandante das operações Ômega e Cauca contra as Farc. E nós acompanharemos também o áudio de Álvaro Uribe, advogado, ex-presidente da República da Colômbia, com atuação opositora às Farc-Co, por videoconferência ou por audioconferência durante este painel. Podem se assentar, por gentileza, delegado Francischini. Bom, não sei se estão todos me ouvindo, agora melhorou aqui o áudio. Novamente, boa tarde a todas e a todos. A Kalina é uma agência única no mercado. Todos os nossos colaboradores são engenheiros vindos de grandes universidades como a USP. Graças ao perfil analítico de nossos colaboradores, bem como a especialização em Google AdWords, podemos oferecer aos nossos clientes resultados incríveis. Há um ano iniciamos nossas operações e, em tempo recorde, fomos certificados como Premier Google Partner. Isso comprova que nossa agência atende aos mais altos padrões de qualidade do Google. Descubra o que uma agência de engenheiros especializados em performance pode fazer pelos seus resultados. Acesse kalina.ag e saiba mais. Para nós que planejamos esse nosso encontro, a Cúpula Conservadora das Américas, não teria como não ter um bloco que nós falássemos de segurança pública, principalmente a segurança pública internacional. Em função dos últimos anos, nós temos visto assintosamente que a formação ideológica dos governos na América do Sul interferiram diretamente na questão de segurança nas fronteiras. Nós vimos o que aconteceu por muito tempo na Bolívia, em que veículos brasileiros e o tráfico de drogas tinham intensa movimentação e o governo brasileiro não tinha poderio nem interlocução para conseguir obrigar um governo que tinha alinhamento ideológico com o então Partido dos Trabalhadores do Brasil cessar a falta de regulamentação dos carros furtados e roubados no Brasil, que eram trocados por droga no lado boliviano. E continuam. Nós vimos, muitas vezes, problemas na região de fronteira com a Venezuela, em que a população venezuela, vítima do que acontecia naquele país, via florescer na região da Venezuela as próprias Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia, que, fugindo do aperto que levavam na Colômbia do governo, fugiam para a selva do lado venezuelano e, quiçá, às vezes, também do brasileiro, muitas vezes com pistas de pouso, com estações de refino do tráfico de drogas. Por isso, nós montamos e escolhemos a dedo os participantes desse painel de pessoas importantes e que trazem para nós o vínculo que nós queremos ter num governo como o governo Bolsonaro no Brasil,
como nosso partido, o PSL, que traça, a partir de agora, também quer formar novas pessoas que pensem diferente do que nós vimos. Então, nós temos a presença do Dr. Leonardo Jardim de Souza, promotor de justiça do Rio Grande do Sul, autor do livro Bandidolatria e Democídio, ensaio sobre o garantismo penal e a criminalidade no Brasil, em que quebra paradigmas do que a gente assistiu nos últimos anos com a política de desencarceramento. Queriam, com multirões carcerários, só como um dos exemplos, o livro é muito mais profundo do que isso, achar que esvaziando os presídios diminuíam rebeliões, mas esqueciam que as nossas famílias estavam aqui fora sendo vítimas da violência praticada pelo próprio Estado, que agia ideologicamente na política criminal. Também está conosco o senador Fidel Zavala, senador paraguaio sequestrado em 2009 pelo grupo guerrilheiro EPP, que ainda sobrevive no Paraguai, um grupo de esquerda que participou de vários crimes naquele país, inclusive da morte da filha de um ex-presidente da República sequestrada e morta, enterrada em cativeiro. Mas hoje nós temos aqui, vivo e eleito senador, o senador Fidel Zavala, que vem trazer o seu depoimento e a sua parceria também com o Brasil como intermediador dessas políticas que nós queremos ter. Só como registro, como nós temos um terrorista italiano ainda em solo brasileiro, delegado Éder, nós temos ainda os 2 sequestradores do senador Fidel Zavala como refugiados políticos no Brasil, refúgio concedido por Luiz Inácio Lula da Silva. Os 2 estão no Brasil. Pasmem, 2 terroristas de esquerda paraguaios estão ainda refugiados no Brasil. Nós esperamos que o efeito desse painel também seja, senador Fidel Zavala, o mesmo que nós queremos para o César Batista com o presidente Bolsonaro presidente. Nós queremos também cumprimentar o Major-General Jorge Heres Cuellar, comandante das operações Ômega e Cauca, que atuou nos últimos anos todos num trabalho militar de enfrentamento das Farc em selva, tanto na Colômbia como muito próximo das fronteiras com... Olá, meu nome é Daniel Palles e sou o diretor executivo da Calina, uma agência de performance em marketing digital, autoridade em pequenos e médios anunciantes. No nosso Brasil e outros países. O general tem uma experiência enorme e o general esteve em várias operações que eu também estive atuando com o general Naranjo, que foi a prisão de Juan Carlos Abadie, que era justamente do cartel do Vale do Cauca, que era um dos cartéis mais poderosos com a queda de Pablo Escobar na Colômbia. Foi uma sequência, né, general? E, por último, nós vamos ter a participação por áudio. Eu vou até convidar agora, em poucos instantes, para entrar conosco por áudio, já que ele está em viagem, o ex-presidente, advogado, Álvaro Uribe, que fez realmente um enfrentamento das Farc, que no Brasil tinham até porta-voz protegidos pelo governo petista, que atuava em solo brasileiro, porta-voz de grupo ligado ao narcotráfico, ligado ao terrorismo, num país irmão que é a Colômbia, atuava protegido pelo governo ideologicamente de esquerda, e aí os vínculos pesados com o Foro de São Paulo, mas o porta-voz das Farc tinha livre atuação em território brasileiro. Então, eu gostaria de, inicialmente, não sei se já está pronto, de convidar o ex-presidente que fez esse enfrentamento, enquanto ele finaliza essas ligações, foi o ex-presidente Álvaro Uribe. Vocês todos que assistiram, não sei se ele já está pronto, já está pronto, mas fez um enfrentamento até contra a extradição, contra a tentativa que nós assistimos em filmes, etc. Quer dizer, uma pessoa muito importante para nós nesse cenário da América do Sul, na questão do Pablo Escobar. O enfrentamento todo, quando ele era senador, foi feito pelo ex-presidente Álvaro Uribe. Então eu convido agora por áudio o nosso ex-presidente Álvaro Uribe para dar nossa complementação. E a pergunta, se ele estiver nos escutando, é justamente como o Brasil e Colômbia podem, nesse cenário da América do Sul, com os outros países aqui participantes, estreitar as ligações agora de países que querem combater o crime, combater o terrorismo e combater
o narcotráfico, a experiência dele como ex-presidente. Como nós podemos avançar nesse assunto? Qué pena. Não está boa a transmissão, ele ia participar, mas está em viagem. Enquanto a gente vai melhorando, tentando melhorar tecnologicamente, nós vamos... nós conseguimos botar no Viva Voz para talvez melhore o som. Talvez tirar do microfone Bueno, e botar quiero no... agradecerles enormemente, saludarlos a todos con inmenso cariño, agradecer al diputado Bolsonaro, a todo su equipo. Primero, mi voz de felicitación a Brasil, que en buena hora ha elegido al presidente Jair Bolsonaro. Pedimos a Dios que tenga todo el éxito. Lo necesita Brasil, pero lo necesita más esta América Latina y Caribeña para tener la referencia de un gran gobierno Bolsonaro en Brasil. Hacemos nuestros votos en esta hora de esperanza para que ese gobierno colme de ventura a Brasil y le dé un gran ejemplo a nuestra América Latina y Caribeña. Aquí en Colombia estamos empezando el gobierno del presidente Duque. A nuestro partido lo ha movido la confianza democrática. La hemos soportado en 3 elementos que consideramos deben ir de la mano: la seguridad con libertades, con valores democráticos, sin permisividad con el crimen, sin permisividad con el narcotráfico. Segundo, la inversión privada. Nosotros creemos en un Estado desburocratizado, sencillo, austero, transparente, sin corrupción, pero con una gran inversión privada. Una gran inversión privada que sea la fuente que permita mantener en el tiempo una política social que se profundice. En alguna oportunidad, tal vez era el año 2003, en un diálogo que intenté con el presidente Chávez, él me dijo que cuál era mi impresión sobre la política social de Venezuela. Y el presidente, no la conozco mucho, parece buena. Venezuela es un país muy rico que no puede tener pobreza. Pero, presidente, no afecte la empresa privada, porque la única manera de sostener una política social avanzando es con una empresa privada muy dinámica. Me dijo que no se necesitaba la empresa privada, que Castro en los 80 había dicho que América Latina necesitaba un socialismo con petróleo y que señaló a Venezuela. Le dije, presidente, no te alcanza. Llevamos muchos años desde aquella ocasión. Yo habría querido, por el bien de Venezuela, que el presidente Chávez hubiera tenido razón, pero la historia nos ha dado la razón. Nuestros países necesitan un Estado transparente, pequeño, austero, una gran dinámica de empresa privada y una gran política social. La empresa privada y la política social van de la mano. Sin empresa privada no hay política social, y sin política social no se legitima la empresa privada en el corazón de nuestros pueblos. Y he encontrado que esos fracasados socialismos fracasan por muchos aspectos, pero quiero destacar ante ustedes, reunidos en esa gran ciudad de Brasil, en Iguazú, quiero destacar ante ustedes que la peor consecuencia del socialismo
es que mata la creatividad, anula la inteligencia, resigna a los pueblos a la mediocridad, acaba los ímpetus juveniles. Nosotros estamos convencidos que Brasil va a vibrar en creatividad, en innovación, en progreso, con las tesis que ha venido exponiendo el presidente Bolsonaro. Quiero saludarlos con cariño. Seguimos en esta batalla. Creo que nuestros países van a encontrar con la dirección del presidente Bolsonaro un gran punto de convergencia. Confío en que va a haber un gran entendimiento entre el presidente Duque de Colombia, el presidente Bolsonaro y otros gobiernos de la región. Aspiro verlos a ustedes pronto en Colombia o tener la oportunidad de llegar a Brasil. Hoy, querido diputado, joven diputado Bolsonaro, a su padre, a todo el equipo, a todos los asistentes, un saludo lleno de cariño. Que viva la libertad, que viva la democracia, que viva Brasil y que viva nuestra América Latina y caribeña. Vamos por un rumbo que están reclamando nuestros pueblos. Muchas gracias. Agradecer a participação e fazer um registro para vocês. Acho que o pronunciamento do ex-presidente Álvaro Uribe era muito significativo. A gente está com dificuldade pela distância. Deixamos ele fazer todo o pronunciamento, alguns sem tradução, aqueles que não conseguiram pegar toda a tradução. Nós vamos providenciar a tradução, porque acho que era um momento histórico desse nosso primeiro encontro. Por muitos anos essa nossa cúpula vai ser lembrada na história recente do nosso país. E nós vamos mandar a tradução da participação do nosso ex-presidente Álvaro Uribe para todos pelo e-mail que vocês deixaram registrados. Mas nós não quisemos interromper justamente para que ele pudesse ficar livre para fazer esse pronunciamento. Quem não entendeu, justamente ele vai no sentido do alinhamento ideológico de alguns países da América do Sul que preferiram empobrecer a sua população, empobrecer o seu país, mesmo sendo extremamente ricos, com empresas fortalecidas que tinham, petróleo, mas preferiam empobrecer numa política que vinha realmente do Foro de São Paulo, de dominação ideológica, para se manter com votos, principalmente de uma classe oprimida, uma classe que cada vez estava mais pobre. Então nós agradecemos, nós vamos convidar o ex-presidente Álvaro Uribe para participar num próximo momento, de uma forma presencial. Eu já combinava agora há pouco com o senador Fidel Zavala de um próximo encontro nosso, dessa cúpula conservadora que pode ser realizada lá em Assunção, no Paraguai. Lancei como desafio da nossa continuidade dessa nossa cúpula, e o senador já mostrou que há muita vontade de fazer isso. Então, eu agradeço a participação. Nós não vamos fazer perguntas, um ex-presidente, nós queremos mais agradecer a participação dele e colocar esse convite para que possa estar presencial conosco no próxima reunião da cúpula.